Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de Cada Caso um Case, muito feliz. Tenho certeza que vocês vão adorar a conversa de hoje. Vou receber a Sinara, uma querida. Sinara é gerente de relacionamento do Supermercado Pinheiro. A gente vai ter muita conversa para trazer para vocês, mas principalmente conhecer um pouco da história da Sinara, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. As pessoas estão chegando aqui, bem-vinda Ana Letícia, o pessoal da Bluesoft, Cleiriane, a Sinara acabou de chegar, deixa eu adicionar ela aqui. Vamos ver se dá certo. Um minutinho. Sejam bem-vindos, deixa eu cumprimentar todo mundo. Olá! Oi, tudo bom, Bruna? Boa Tudo com você, noite. bem-vinda. Que alegria ter você aqui comigo. Alegria nossa. Obrigada pelo convite. Que bom estar Imagina, aqui com você. uma honra para mim. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua energia. Eu estava falando para as pessoas que mais do que conhecer e a gente falar um pouco sobre o trabalho, é conhecer você, que tem uma energia única. Eu estou super feliz de ter você aqui comigo. Estou dando boas-vindas. Eu sei que tem um monte de fã da Sinara chegando, então bem-vindos. A Fã conversa vai ser nossos. ótima. Sinara, eu vou fazer uma pequena introdução e aí a gente começa o nosso bate-papo. Enquanto isso, as pessoas vão chegando, vão se aconchegando por aí, tá bom? Tá. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani. Eu sou empreendedora, tenho uma consultoria. É, Tenho aí o propósito de transformar dados em relações humanas e tenho feito isso de diferentes formas, ajudando meus clientes a melhorar a experiência de compra. Então, eu tenho uma metodologia que mede a experiência de compra, mas também tenho ajudado no desenvolvimento da estratégia de CRM, que é uma parte importante da experiência de compra, e que a gente tem aí oportunidades de desenvolver tanto os negócios quanto as pessoas. Então, esse tem sido o meu trabalho que eu tenho feito com muito amor e que me aproximou da Sinara, que está aqui comigo hoje. O Cada Caso um Case é uma live que eu tenho feito desde o início do ano. E o propósito aqui é que a gente possa trocar ideias, conhecimentos, saber o que a gente pode se inspirar, conhecer um pouco mais das histórias das pessoas que passam por aqui. E eu tenho tentado fazer isso trazendo pessoas de diferentes segmentos para que a gente possa se inspirar, né, Sinara? Olhar para um segmento que de repente a gente não atua e que a gente pode de repente pegar uma ideia e aproveitar. Então, a minha ideia é conectar as pessoas para que a gente possa aprender como melhorar cada vez mais o nosso relacionamento com os clientes, que é a nossa razão de estar aqui hoje, né? Então, eu queria agradecer, queria dar as boas-vindas a Sinara oficialmente. Sinara tem hoje o papel de gerente de relacionamento no Supermercado Pinheiro, mas ela tem uma história incrível. Eu vou pedir para ela contar para vocês, porque ela tem uma visão muito ampla do que é atender o cliente. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar assim como eu me encantei. Então, Sinara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz que você está aqui. Queria que você contasse um pouco sobre você e também sobre o Supermercado Pinheiro, pode ser? Claro, que bom, Bruna. A gente está muito feliz em estar aqui. Primeiro, assim, é uma honra estar com você, né? A gente é muito sua fã, assim, acompanha todos os seus artigos, o seu trabalho, muito Obrigada. bonito. E o que eu acho incrível, né, já começando a falar também, assim, um pouco até nessa relação que nos aproximou, é que você tem uma frase que assim, que é o seu propósito, né? Que é essa coisa de transformar dados em relações humanas é o que realmente se torna o grande caminho, o grande desafio nosso, né? Porque principalmente com toda essa mudança da digitalização e tudo, né? Então, obrigada, né? Obrigada a você e a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente, os que vão acompanhar posteriormente, né? Perfeito. Então, como a Bruna falou, né? Eu sou a Sinara,
Hoje eu estou como gerente de CRM do supermercado Pinheiro. Já trabalho no Pinheiro há 8 anos. E nessa minha trajetória no Pinheiro, eu tenho crescido e aprendido muito, né? Porque o supermercado é uma grande escola e a gente está dentro de uma loja, é simplesmente incrível que é lá onde tudo acontece. Então, eu comecei no Pinheiro, como supervisora de loja, né? Então, eu ficava, nas lojas de Fortaleza e em uma das lojas do interior. Depois vou falar um pouquinho do Pinheiro para o pessoal entender melhor essa relação Fortaleza-interior. E durante esse tempo da supervisão, eu pude estar envolvida em todos os processos, que isso me dá uma base muito boa, né, para poder ter essa visão macro da empresa. Então, eu passei um tempo, né, na supervisão de loja e depois eu fui para a área comercial, que também me deu uma outra base muito importante, né, de negociação, de estar junto com a indústria, de conhecer de perto todas as oportunidades que nós podemos transformar, né, e assim, em relacionamento para o nosso cliente. E depois, né, estou aqui no CRM, que é exatamente a junção disso tudo, né? É transformar tudo para o nosso cliente da melhor forma, trazer com que ele realmente nos escolha, fazer com que essa trajetória de ações, trazer a indústria conosco, mostrar a importância, né, que nós temos, a relevância que nós temos na nossa comunidade, né? E puxando já a questão de comunidade para o supermercado Pinheiro, o Pinheiro, ele tem 30 anos, né? Uma empresa bem cearense, né? São dois irmãos, o seu Bosco e o seu Honório Pinheiro. Eles eram executivos e criaram uma mercearia para o pai, que foi a Mercearia União, e da Mercearia União eles vieram para dentro do negócio e criou todo, se transformou, na verdade, no supermercado Pinheiro. É uma história assim linda, né? E que é o bom vizinho. Então, o supermercado Pinheiro é o bom vizinho, né? E eu falei para a Bruna quando a gente estava conversando, quem é que não quer ter um bom vizinho por perto, né? Exatamente. Então, o bom vizinho é exatamente aquele que abre a porta, que está preparado para receber o cliente da melhor forma. É para isso que nós trabalhamos, a gente está aqui para servir, né? Então, todas as estratégias, tudo que a gente pensa realmente colocando mesmo o cliente no nosso centro de pensamento, né? Então, o Pinheiro hoje tem 15 lojas. Tá. Nós estamos no interior do Ceará também, né? E no nosso plano de expansão, nós estamos em construção com mais 3 lojas. Então, hoje nós estamos com 15 lojas em 7 municípios e com essas 3 lojas a mais, nós vamos ficar em 9 municípios, né? Nós vamos crescer mais 2 municípios. Somos a empresa de maior capilaridade do estado, então isso dá uma responsabilidade muito grande nossa com a nossa comunidade, né? As nossas lojas do interior, Bruna, elas todas são muito preparadas, inclusive nós não temos só supermercado, nós temos cinemas e temos parque infantil. Então, todas as lojas do interior, elas se transformam, né, em espaço de realmente o cliente vai comprar, vai se entreter, né? Então tem aquela coisa da família, tem aquela coisa de estar indo com o amigo. Então esse é que faz realmente o nosso jeito, né? Assim, a nossa porta aberta de bom vizinho tá aí, né? Eu achei Dentro dessa demais. nossa história. Eu achei demais a história do Pinheiro, mas primeiro eu queria trazer um pouco desse contexto da história da Sinara, porque, em teoria,
o CRM é novo, vamos dizer assim, como o propósito do que a gente vem discutindo hoje, ele é recente. A gente já se relaciona com os nossos clientes há anos, mas passar por essa personalização, entender o cliente, essa segmentação, a gente vem construindo isso ao longo no Brasil. E as pessoas que estão na linha de frente do CRM, é importante que a gente conheça e aproveite a história dela, e por isso que eu quis que a Sinara contasse um pouco da história dela pra gente, porque esse olhar que a Sinara tem da loja, esse olhar que a Sinara tem comercial, faz muita diferença para poder construir esse relacionamento com os clientes na área que ela está hoje, né? E faz diferença porque quando a gente pensa em CRM, a gente precisa que todas as áreas participem, né, Sinara? Você Sim. vamos dizer assim, a linha de frente que ajuda a organizar, a liderar, a dizer que caminho vai seguir, mas você depende que todas as áreas participem. E esse olhar que você tem, que você construiu com essa experiência, eu acredito que deve fazer muita diferença no momento de entender quais são os impactos na loja, entender como o comercial deve atuar e participar, te ajudar quando você vai construir um calendário, por exemplo, promocional. Então, eu quis destacar e que você contasse da sua história, porque a gente tem várias pessoas de CRM aí no Brasil que tem cada uma a sua história e que deve se combinar. Então, acho que é importante essa experiência para a gente nunca esquecer o que a gente já passou, o que a gente já viveu, o que a Sinara entende como dificuldade ou desafio na loja, para quando ela pensar lá na ação, na estratégia do CRM, ela já consegue visualizar e entender quais são os desdobramentos disso. Então, primeiro, parabéns pela história e feliz de tê-la aqui como CRM, Obrigada. construindo esse propósito junto comigo. Esse propósito não é meu, é nosso. Sim. Então, eu fico feliz de ter pessoas parceiras como você e seu time, que são incríveis, para poder contribuir para esse propósito. E aí, juntando a história do Pinheiro, né, que você trouxe muito bem, a gente conversou um pouco sobre isso e eu costumo falar bastante que a fidelidade, ela não existe mais. Não existe fidelidade onde o cliente é 100% fiel à minha marca, ao meu produto, né? Hoje em dia é uma escolha que o consumidor faz, dependendo da necessidade dele, dependendo do propósito que você oferece. E essa preocupação do supermercado Pinheiro em pensar na vizinhança, em cuidar do vizinho, faz muita diferença no valor ou na atenção emocional que eu vou criar, né, com vocês. Então, eu acho que isso é super importante porque tem questões racionais e são importantes, a questão de que serviço vai prestar, qual é o preço, qual é o sortimento, que faz parte do negócio, mas tem outras formas de construir relacionamento que está além, que é isso que eu acho que você trouxe, que faz diferença na hora que o consumidor escolher aonde ele vai fazer a compra, né, Sinara? Sim, faz total. Se a gente for pegar dentro do que você falou, hoje nós temos o físico, nós temos o digital e nós temos o emocional, né, Bruna? Então, assim, a loja, ela Perfeito. precisa realmente estar bem preparada para receber o cliente, porém, atrás existe toda uma retaguarda, né? Existe uma área de compra que ela precisa entender essa mudança, né, de pensar, de enxergar. Eu posso até te dar um exemplo meu mesmo. Como eu era da operação de loja, né, e depois eu fui da comercial, a minha forma de pensar era muito aquela coisa do compra e venda. Então, é o compra versus o venda. O que eu analisava era sellout. Uhum. Então, o varejo inteiro, ele tem os seus KPIs, ele tem os seus indicadores, né? Então, ele tem que estar preocupado, ou ele tem que estar pensando, ele tem que estar estudando os dados e enxergar o estoque, ele tem que enxergar a margem de contribuição, ele tem que enxergar a varia. Tudo isso, ele resume muito na dinâmica do varejo. Quando a gente Uhum. vem para a questão do CRM, vem uma outra fase, né? Assim, é um outro viés, é um outro olhar. Porque existe sim
os KPIs, existem sim os indicadores. Porém, o que nós vamos avaliar é o comportamento de compra, é a jornada do cliente, né? Assim, é como nós vamos enxergar todos esses dados que nós temos para nós criarmos as melhores oportunidades para o cliente. Então, a área de compras, né, como você falou muito bem, todas as áreas, elas precisam realmente estarem muito bem integradas, porque essa compreensão, o CRM, por ser essa área nova, por ela estar muito digitalizada, por ela estar muito dentro dessa análise dos dados, ela exige uma mudança comportamental muito grande. A forma de pensar é diferente da forma de eu pensar o sellout, por exemplo. O sellout ele é super importante porque uma ação massiva ela vai provocar realmente um retorno massivo, né? Um retorno maior. Mas quando eu segmento uma ação e quando eu direciono essa ação, eu estou direcionando para um público que é um público que eu sei que ele tem aquele comportamento de compra. Então, esse retorno é um retorno diferente. E esse olhar, ele tem que ser um olhar diferente porque vem o emocional nele, né? Então, preparar uma campanha de venda para o massivo é diferente de preparar uma campanha de venda direcionada. Por quê? Porque o massivo você não envolve essa questão de como o cliente ele vai pensar em receber, como ele vai ler aquela comunicação que eu tô mandando, por que foi criada aquela oferta para mim, né? E assim, eu costumo sempre conversar com o nosso time, com as nossas áreas, que CRM, ele não é uma área para disparar a campanha, né? Ele é muito maior do que isso, envolve todas as áreas, CRM envolve logística, CRM envolve gestão de pessoas, CRM envolve comercial, envolve marketing. Por quê? Porque é exatamente esse propósito de chegar e fazer com que o cliente nos escolha. Nós falamos muito aqui na empresa que a gente quer ser a melhor prateleira para o nosso fornecedor, né? E assim, aquela história que eu falei de ser o bom vizinho, que todo mundo quer um bom vizinho, o fornecedor, ele também quer a melhor prateleira. Então, a gente trabalha muito para isso, né? Assim, todo o caminhar do Pinheiro, ele vem desenvolvendo atividades na comunidade, pensando nisso. Nós temos um programa, Bruna, interno, que se chama PIN. Esse PIN, ele começou, ele já tem 11 anos, e ele é o nosso relacionamento com o fornecedor. Ele traz oportunidades para o fornecedor com mídias indoor, né? Então, ele tem todos os espaços onde ele pode trabalhar. Quando nós montamos o CRM, nós batizamos o nosso CRM. Nosso CRM tem nome, tá, Bruna? Ah, Então, jura? o nosso CRM, ele é o PIN Clube. Então, Ah, nós pegamos o nome PIN, que já era legal. um nome muito bem trabalhado por nós. Ele vem de Pinheiro, PIN de Tá, Pinheiro, né? Então, já é um nome que o fornecedor, ele já entende, já está internalizado nele, né? Então, se a gente estava montando aí uma forma de enxergar a melhor forma de criar oportunidades para o cliente, então a gente pensou no PIN Clube. Por quê? que Porque é legal. o nosso relacionamento com o nosso cliente. Então, o PIN é o fornecedor, é o relacionamento com o fornecedor, o PIN Clube com o cliente. E é o meu clube de vantagem, né? Então, Tá, dentro daquela questão que a gente fala que o programa de relacionamento ele tem que ter relevância. Ele tem que ter relevância para o fornecedor, ele tem que ter relevância para o colaborador e ele tem que ter relevância para o cliente, né? Tem que ter realmente assim uma relação muito boa, né? E como perfeito. você falou, o olhar da comercial tem que ser um olhar diferente, o olhar do comprador tem que ser diferente, porque a partir do momento que ele recebe um calendário de campanha,
Ele não Uhum. pode ver aquela campanha como uma simples campanha que ele vai colocar qualquer produto, qualquer item. Não, aquela campanha ela vai ser direcionada para aquele cliente, né? Como você falou, não existe mais o fiel, É, mas assim, existe aquele que nos escolhe, né? E nós exato. queremos trabalhar cada vez mais para nós sermos escolhidos. Perfeito. Nossa, tanta coisa importante que você falou. O primeiro é dessa como é desafiador para vocês que estão desse outro lado da mesa, tendo que tomar tantas decisões e tantos desafios que o mercado vem trazendo. Então, essa questão de você dizer da compra ou da relação transacional, ela deixou de existir para ser um relacionamento mais personalizado. Mas, no final das contas, quando a gente pensa, a gente precisa trazer resultado para a empresa. Então, como a gente faz esse balance e usa, né, o CRM, usa as informações que eu tenho para comprar melhor, para vender melhor, né, Sim, para trazer maior rentabilidade. Então, as combinações de ações de massa, elas precisam e podem continuar acontecendo, né? Eu tento sempre trazer esse comentário, Sinara, porque a gente não é contra oferta em massa, tabloides, nada disso, oferta na TV, elas precisam existir e tem o seu papel, né? sim, Mas isso não é se relacionar de forma personalizada. Então, quando a Sinara pensa numa oferta que vai atender a Bruna, é o que a Bruna costuma comprar, qual é o comportamento que ela apresenta. E do outro lado, quem está recebendo, o consumidor percebe isso, percebe esse cuidado, percebe que você está olhando para ele dizendo, puxa, para a Bruna essa oferta vai fazer diferença. E a gente se sente especial, né? E é nesses cuidados, nesses pequenos detalhes, é que o consumidor fica cada vez mais fã, né? sim, E entende e a importância de continuar esse relacionamento. Uma coisa que eu costumo dizer, Sinara, é assim: uma vez que a gente proporciona personalização para o cliente, não tem mais volta. Né? Uma vez que o cliente percebe que você conhece e ele entende os gostos, ele vai começar a cobrar cada vez mais isso. E o consumidor está cada vez mais exigente. Então, eu estava falando com um cliente esses dias que pode ser que seja o percentual pequeno dentro da sua loja, por exemplo, de pessoas que são vegetarianas, mas a gente precisa entender que essas pessoas são vegetarianas, que elas têm um comportamento diferente. E eu estou dando um exemplo que talvez aqui seja talvez mais óbvio hoje em dia, mas que a gente precisa pensar e olhar para esse cliente e falar, puxa, eu preciso fazer ofertas que correspondam à alimentação ou à opção, né, que ele tem. Então e quando ele percebe que a gente entendeu isso, nossa, faz tanta diferença. É tão sim, importante. Então, o primeiro ponto é isso, de como eu trago o olhar transacional, trago o olhar de personalização, mas sempre pensando de que o CRM pode e precisa ter KPIs para contribuir para o resultado, inclusive. Ele pode ter KPIs de número de participantes, ele pode ter frequência, de frequência, uma série de coisas, mas ele precisa e deve também fazer parte da estratégia de como eu trago o resultado para a companhia. Um outro ponto que você falou é que a gente está trazendo esse olhar do consumidor final, mas olha que importante isso que você está dizendo dessa relação B2B, né? De você ter com os fornecedores, porque a gente não faz nada sozinho, né? E quanto mais a gente tiver parceiros nos ajudando e entendendo qual que é o perfil não é nem do supermercado Pinheiro, é da loja Pinheiro na cidade A, na cidade B, porque tem diferença isso, né? E quanto mais você vender melhor, né, vai ser melhor financeiramente e o resultado para o Pinheiro e, consequentemente, atendendo aquele consumidor. Então, essa relação que você traz B2B é super importante, porque a gente fica achando que não fica achando, mas na verdade, assim como a gente trouxe uma visão do consumidor, eu só quis pontuar porque esse relacionamento ele também acontece B2B e sim, é preciso fomentar isso porque é uma cadeia, né? Então, a indústria vende melhor para vocês, vocês compram melhor e, portanto, para o consumidor é melhor ainda. Então, quis pontuar isso porque você trouxe essa visão interna,
que eu acho super importante para construir a sua estratégia de CRM no final, né? Inclusive, Bruna, dentro do que você está falando, hoje nós temos um conceito aqui na empresa que é a loja dentro da loja. Então, em algumas lojas nossas, nós temos parcerias com uma outra loja. Aqui nós temos, tem uma loja de saudáveis, né, Tá. que nós construímos dentro da nossa loja uma estação de bem com a vida. Que Então, legal. isso complementa esse consumidor, né? E quando você fala assim, do consumidor do vegetariano, do vegano, nós temos muito cuidado quando nós vamos fazer o nosso planejamento de campanha do mês, fazer campanhas que eles são direcionados para esse público. E as respostas que nós temos de campanhas que nós fazemos direcionadas para veganos é incrível. E nos Imagina. surpreende, né? Então, assim, a cada campanha que nós fazemos, que nós analisamos, nós ficamos surpresos com alguns resultados que nós temos. Porque Uhum. essa mudança do comportamento do consumidor, ela é muito clara. Eu não posso, por exemplo, hoje desenhar, fazer. Hoje, inclusive, eu estava conversando com o meu diretor e a gente estava conversando sobre isso. Hoje, não tem como você desenhar uma persona, porque a minha persona é esse. No nosso negócio, não dá. Por quê? Porque o comportamento do consumidor, ele muda. Hoje eu posso ser uma pessoa que como carne, Exato. mas amanhã eu posso não fazer mais parte dessa persona. Então, Perfeito. se eu tiver isso, eu acabo transformando e deixando estático a coisa. E é muito vivo, é muito, principalmente em toda essa mudança que a gente hoje passa, né, por conta de tudo que a gente vem passando, né, pós-pandemia, muitos comportamentos mudaram na forma de comprar, na forma de consumir, né, o modelo de enxergar. Então, para o supermercado hoje, a loja física ela é muito importante. O digital ele é importantíssimo, ele cresce, ele vai continuar crescendo. Inclusive aqui na empresa a gente está integrando cada vez mais as áreas, né? A gente está integrando agora CRM com e-commerce, exatamente para dar esse poder de crescimento, né? De possibilidades da gente estar realmente fazendo esse tratamento diferente com o nosso cliente. Mas a loja física ela é muito importante porque o cliente ele precisa se sentir bem e às vezes ir ao supermercado é até uma terapia. Então, Total. assim, né, você pega o carrinho, você fica namorando as gôndolas, você fica andando. Então, a loja de supermercado, ela precisa estar muito bem relacionada com a vizinhança que ela tem, né? Eu não Sim. posso ter o mesmo layout em todas as lojas, por exemplo, né? Uhum. Nós temos muito cuidado quando nós vamos fazer um layout também, porque isso é se relacionar com o consumidor, né? Na partir do momento em que a gente está desenhando algo que nós vamos desenvolver, a gente precisa entender o cenário onde está aquela loja, né? Perfeito. Então tudo isso faz parte do CRM também, É né? A isso. gente A pandemia nos provocou de alguma forma e eu acho isso positivo. Eu acho o CRM positivo para o negócio, porque ele nos provoca se conversar diferente com o cliente, comprar diferente, que a gente contrate pessoas diferentes. Eu digo que o RH é muito importante porque tem que trazer pessoas que entendam a importância do mindset de olhar com foco no cliente. Então, o CRM nos provoca muito a fazer diferente, mas a pandemia também nos chacoalhou muito, né, em todos os sentidos. E o e-commerce foi algo que teve um boom, né? A gente precisou aí se adaptar, porque aqueles que não estavam ainda muito preparados tiveram que correr para isso. Mas ela também trouxe isso que você falou. Nós somos suspeitas porque trabalhamos com isso e adoramos passear no supermercado.
Mas a gente começou a sentir a necessidade de falar, não, eu quero ir lá comprar aquele pacote de arroz. É arroz, mas tá tudo bem, eu quero ir lá comprar, porque essa necessidade desse contato, né, a gente está sentindo falta. Então, o consumidor agora já conhece o online, já entende que em determinados momentos ele pode aproveitar desse canal, mas isso não significa que ele vai abandonar o físico, pela importância emocional, acho, mas também porque isso faz parte do dia a dia e se tiver um dia que ele quiser ir lá comprar, a gente tem que estar preparado para receber da melhor forma possível. Então, eu fico feliz porque se a gente fala alguns anos atrás, né, Sinara, tinha aquela coisa de que a loja física ia morrer, uma besteira, mas na Sim, verdade vai morrer quem não souber proporcionar uma boa experiência de compra ao seu cliente. Acho que essa é o X da questão, né? Como você recebe o exato. seu cliente, como você se relaciona, você é a mesma pessoa, entre aspas, quando você está falando no digital e quando você está falando na loja, quando você recebe ele, como que tem sido isso. Então, a Sinara comentou aqui que agora ela está fazendo a integração com o e-commerce e é assim, gente, vai pouco a pouco, né? Eu fiz um podcast esses dias, a pergunta foi de onde eu coleto informação da onde, né? E eu falei, vamos com calma, a gente tem possibilidade de integrar na rede social, o e-commerce, uma série de fatores, mas não é simples, né? Não é plugar e a coisa funciona. Então vai pouco a pouco, né? Melhor que você faça isso com cuidado do que as coisas se atropelem e de repente isso dê algum problema com o seu cliente final. Né? Então não tem problema começar e fazer aos poucos. O importante é começar, né, Sinara? Acho que Exatamente. isso que é importante. A gente precisa ter muito cuidado, porque quando você integra sistemas, você integra. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que você precisa estar muito ajustada para que quando você entregue para o cliente, essa entrega ela seja realmente de boa experiência. Porque Exato. nem sempre você quer voltar para onde você não É, foi bem atendido ou não foi resolvido o seu problema. Né? Se você teve um exato. problema, o seu problema não foi resolvido, você pensa duas vezes se você quer voltar para ali. Né? Então E a é uma gente, responsabilidade, né, Sinara? Porque é literalmente com o carro andando, né? Você sim, precisa continuar acontecendo, você precisa continuar tendo as informações e ir integrando. Então, é um desafio muito grande para vocês fazerem essa integração. Então, se for aos poucos, eu acho que é válido. E é isso que você falou, os impactos talvez sejam menores para o cliente. E no final, o resultado é mais positivo do que a gente fazer tudo de uma vez e se embolar no meio do caminho, né? com certeza, com certeza. Uma coisa que eu ia trazer para você aqui é essa questão que você falou do atendimento, que quando a gente está pensando em se relacionar com o cliente, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato que a gente tem, sejam eles em diferentes canais, como você comentou, mas também em diferentes momentos de decisão que ele está na jornada, né? Então, no pré-compra, como que ele decide pela sua loja. Primeiro, se ele vai escolher pela minha marca ou não, se ele vai escolher em que canal que ele vai comprar comigo. Então, tem várias decisões aí para ser tomada, mas tem um ponto importante que você trouxe, que é o pós, que eu acho que é super importante esse olhar, e que dependendo de como você trata o cliente no pós-venda, esse relacionamento não contínuo, não continua, né? Então, um olhar para o saque tem sido cada vez mais importante esse atendimento, essa conexão, para que o cliente entenda que aquela mesma cordialidade, aquele mesmo carinho que ele recebeu quando ele estava comprando, ele vai receber também no pós, caso ele tenha algum problema. Isso é super importante ele sentir esse cuidado em toda a jornada, né, Sinara? Sim, muito importantíssimo. Ele precisa ter a segurança de que ele vai ter o retorno, né? Assim, se a gente se propõe a ter um atendimento diferenciado, nós precisamos estar embasado para isso, né? Precisamos ter realmente a estrutura preparada, seja dentro da loja,
né, o atendimento do gestor da loja, seja o atendimento do líder de setor, né? Na verdade, assim, onde o cliente for, ele precisa realmente ter essa acolhida e sabendo que ele vai ter essa confiança, né? Você fala nessa questão da multicanalidade, e isso é uma coisa que eu acho que assim se reforça a cada dia, né, Bruna? Porque Sim. o cliente ele está multicanal, né? Nós precisamos dar escolha para ele. Se ele quer comprar pelo WhatsApp, a gente precisa estar disposto a atender. Se ele quer comprar pelo site, se ele quer comprar pelo aplicativo, se ele quer comprar pela loja. Então, toda essa multicanalidade, nós aqui no Pinheiro, a gente trata assim com muito cuidado, né? Com muito carinho, exatamente para que o cliente, dependendo do canal que ele escolha, ele possa ter todo o mesmo atendimento se ele for na loja, né? E ele precisa ter essa segurança, essa devolutiva. Então, a gente sempre fala que atender pelo digital é até mais trabalhoso, porque é diferente do cliente ir na loja e escolher a fruta dele e escolher o item que ele quer, né? Então, ele está confiando que você vai fazer a melhor escolha para ele, né? Então, ele precisa ter uma entrega perfeita, ele precisa ter uma compra tranquila. E isso Sim. nós trabalhamos muito para a gente ter essa excelência também nesse atendimento, né? Porque a gente precisa, na verdade, estar onde o cliente está para que ele realmente venha a nos escolher dentro de toda o mercado como está, né? Então a gente tem muito esse cuidado também. Isso que você está falando é importante porque às vezes a percepção é de que fazer um e-commerce é mais simples, é mais barato, custa menos. E não é bem assim, né? Não, Tem não uma é. preocupação operacional enorme, né? E que você precisa ter um cuidado de fazer da melhor forma possível, gente, porque eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas quando a coisa precisa voltar, então eu entreguei alguma coisa errada, com problema, e que tem que devolver, esse processo de retorno dentro do varejo é muito complexo, né? Então, quanto mais der certo na primeira, é melhor, tem menos gasto, e enfim, e é bom para o cliente no final, óbvio, a gente quer que dê certo, mas só estou pondo a perspectiva de que ter um e-commerce não é simples. A gente parece que às vezes, loja física também tem os seus desafios, mas tem uma questão de logística que é um desafio muito grande e a gente está aprendendo a lidar pela capacidade que o Brasil tem, pelo tamanho que o Brasil tem, pelos custos que a gente precisa lidar. Então, isso que a Sinara está trazendo é super importante, porque no final eu preciso atender esse cliente, então não dá para falar, não, eu não quero ter e-commerce. Não dá para ter essa opção. Você pode ter, mas ele talvez, se ele precisar comprar, ele não vai comprar com você. Né? A mesma coisa são os aplicativos, né? Que tem essa questão, vou ou não vou nesses aplicativos aí famosos. Tem um custo por trás que é significativo para o varejo, mas talvez se o consumidor escolhe comprar por aplicativo e eu não estou lá, como faz? Então é um desafio operacional e de custo para o varejo colocar isso em pé para atender o consumidor. Então acho que é importante trazer essa perspectiva porque tem um trabalho muito grande por trás, né, Sinara? Sim, muito grande. E realmente o varejo ele é muito desafiador, né, em todos os aspectos. É muito envolvente, né? A gente é como você fala, nós somos suspeitos. O nosso vice-diretor, nosso presidente, né, vice-presidente, ele fala que a gente precisa se apaixonar pelo varejo, né? Então, o seu Bosco ele fala muito isso, assim, seja apaixonado pelo varejo. Se você se apaixonar, você não vai deixar ruptura, você vai querer o seu cliente tendo a melhor atenção, você tá e tudo isso realmente assim, quando a gente fala que todas as áreas elas precisam estarem todas juntas, isso tem todos os fatores, né? Tanto no físico como no digital. Contanto que agora existe até a questão aí que já se fala do varejo digital,
né? Que é aquela união do físico com o digital, que cada vez isso se junta, se reforça. Então, realmente, esses desafios, eles são muito bons, né? Porque nós nos transformamos e, assim, nos faz sair da caixa, né? Eu sempre falo para a minha equipe, gente, tem que pensar diferente. Para pensar diferente, tem que sair da caixa. Eu não posso pensar em fazer uma promoção para o cliente pensando da mesma forma. Então, eu não posso trabalhar a loja pensando da mesma forma, né? Eu não Uhum. posso. Então, tudo isso é uma coisa que ela sempre se liga e a gente vê que é uma união de conversas que acaba num único propósito, que é o relacionamento, né? Perfeito. Que é o cliente. Então, eu acho que E, esse é o esse, caminho. e como é um relacionamento contínuo, a gente precisa ser criativos, é que nem um namoro, né, Sinara? Um casamento. Que a gente precisa fazer coisas diferentes, encantar o cliente de formas diferentes. Então, tem um momento da oferta que é importante, tem um momento, talvez, de pensar num conteúdo que seja interessante para aquele cliente. Se eu for pensar numa campanha, quais são aqueles clientes que estão que eu vou atender? Então, não necessariamente todas as campanhas são para todo mundo. Então, é um quebra-cabeça aí que tem que montar de o que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer, em que momento eu vou fazer. Então, a Bruna chegou, não era meu cliente, então eu conquistei a Bruna no primeiro momento. Qual que é o próximo passo? Então, tem todas essas segmentações que traz uma complexidade na gestão, uma responsabilidade de que uma vez que eu estabeleci um primeiro contato com a Bruna, qual vai ser o próximo passo que eu vou dar com ela? Né? Então, tem um trabalho de vocês que eu admiro muito, que é montar esse quebra-cabeça entre ações que precisam ser feitas e para quem precisam ser feitas, né? É um verdadeiro quebra-cabeça de verdade, né? Então, quando a gente vai falar, inclusive, é muito engraçado, porque quando você vai falar sobre as campanhas, você vai falar sobre o resultado do CRM, é uma coisa, às vezes, tão técnica que a gente tem que, assim, mudar e assim, as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Se eu falar em segmentação, eu vou falar, eu segmentei, é oportunidade, é arrasto. O que é arrasto? Né? Então, assim, eu estou arrastando item, eu estou arrastando categoria. O que é isso? Então, assim, quando a gente fala na loja física, né, nós falamos muito na venda compartilhada, né, na venda casada, na venda e tal. Diga, é melhor falar na linguagem do trade, que é uma linguagem já acostumada pela indústria, acostumada porque realmente, assim, é um quebra-cabeça muito importante e essa análise do dado para construir esse quebra-cabeça é o grande boom da coisa. Né? Então, quem está começando a trabalhar com CRM, quem está realmente querendo assim, investir, é uma área que é fantástica, ela é incrível porque ela traz muitos insights. Hoje a gente, assim, o Pinheiro nos 30 anos, ele sempre trabalhou com a vizinhança, né? Uhum. Mas assim, hoje nós temos conhecimento da nossa vizinhança que reforça o que a gente vinha fazendo antes. Então, assim, a gente tem umas ações que nós fazemos nos condomínios, que são Tá, próximos às nossas lojas, né? tá. Então, a gente chama essa ação de Bom Vizinho no Condomínio. Então, antes da pandemia, nós levávamos o fornecedor, a gente fazia várias ações lá dentro, com degustações, pula-pula. Então, aquela coisa animada mesmo de dizer assim, olha, o teu bom vizinho está aqui contigo, né? Uhum. Então, nos desafiou mudar também esse pensar de como nós vamos manter essa fala com o nosso cliente, né? E com o CRM, a gente conseguiu enxergar muito isso. Hoje, Bruna, a gente tem 85% da nossa venda identificada. Isso é incrível para o programa de relacionamento, né? Então, Uhum. isso demonstra que o cliente do Pinheiro,
ele quer ser cliente do Pinheiro, ele quer se identificar, ele quer participar do programa, né? Então, isso nos dá uma responsabilidade muito maior também, né? Porque, assim, Exato. toda esse relacionamento que a gente já vem e que quando nós pegamos os dados e conhecemos mais, hoje, a gente tem loja nossa que o cliente, a gente já sabe que ele ia 4 vezes, a gente já sabe que ele ia tomar café da manhã, depois ele ia almoçar, né? Então a gente tem muito cuidado também, inclusive com a nossa gastronomia, né, para receber esse cliente. Mas hoje, com os dados, eu sei essa frequência e eu sei também interligar exatamente essa questão que você estava falando da segmentação. Então, se Uhum. nós fazemos uma campanha, a campanha ela está bem segmentada, o cliente ele diz assim, poxa, isso aqui é para mim, né? Então, quando Isso. ele Exato. recebe a oferta, ele diz assim, gente, como é que o Pinheiro sabe que eu queria comprar isso? Aí vem o Perfeito. quê? Vem muito valor, o valor, a percepção de valor dele, né? E o valor emocional, que isso Exato. hoje a gente vê que se está sendo muito estudado cada vez mais, né? Hoje a gente quer saber o inconsciente realmente de compra do cliente, né? E isso é muito importante dentro de toda essa movimentação do CRM que traz, eu acho que cada vez mais esse reforço realmente de fazer o diferencial e sair realmente do que é até o comum, ele se torna bem mais glamouroso, né, para o próprio Uhum. cliente. Encantar é uma tarefa muito difícil, né? A gente, em pesquisa, a gente costuma não, recomendar não usar a gente como exemplo, mas eu tomo a liberdade sempre de CRM falar de como você gostaria de ser tratado, como você, como consumidor, gostaria de ser tratado. Porque eu acho tão importante isso. No final, você, como você falou, tem 80% identificado, mas não são códigos, né, Sinara? São pessoas do outro lado. Então, a gente entender a importância de poder encantar os clientes faz tanta diferença, é tão bom quando isso acontece. E tem vezes que você vai conseguir acertar e direcionar, e tem vezes que você vai fazer uma oferta que não vai funcionar, mas faz parte isso, né? Esse olhar que você falou de fazer a campanha, entender o resultado para ver o quanto a gente atingiu, isso é muito importante no processo. Agora, Sim. ter 85% dos clientes identificados, porque muitos clientes me perguntam qual que é o ideal, né? Assim, o número é tão relativo porque com 85% da base identificada, seguramente eu consigo tomar decisões em cima desse dado, né? Mas mais do que isso, se você tem 85% de identificação, isso é um resultado de que o cliente entende o benefício do programa que você está oferecendo, ponto. Né? Porque às vezes você tem lá, tá difícil, tem 10, 20, 30% e não consegue, mas no final, o que você está oferecendo para ele? Porque ele não tá vendo benefício de se identificar, é isso. Então, o que você precisa mudar nessa relação para ele olhar e falar assim, puxa, eu quero isso que o Pinheiro está me oferecendo e por isso eu vou me identificar. Né? Então, ter esse percentual, essa cobertura é muito importante também para mostrar que eu estou no caminho certo e que o cliente está vendo o valor. Eu fiz uma pesquisa em 2019 para entender um pouco da experiência de compra em diferentes canais e um dos desafios era esse do cliente entender a importância de se participar de um programa de relacionamento, mas que ele não via que aquilo tinha match com a expectativa que ele queria com aquela loja, sabe? Então, acho que esse percentual que você falou é super importante para as pessoas pensarem por que eu não estou conseguindo atingir mais? Porque talvez aquilo que você esteja oferecendo como propósito não é aquilo que seu cliente está esperando. Então, por que não perguntar? Por que não explorar? Né? Porque às vezes a gente fica só no dado quantitativo, na tentativa e erro, e a gente talvez precise entender um pouco mais
o que está dando certo, o que não está funcionando, pergunte para o cliente isso, porque ele pode te ajudar a direcionar, né? Eu acho que isso é importante, mas a gente até falou na Masterclass, acho que foi com a Letícia, de que tome cuidado, porque uma vez que você pergunta, ele vai cobrar, né? Falou, Ah, agora eu já te disse, eu já te expliquei o que eu sim, quero, né? Então tome cuidado, porque você vai precisar correr atrás para poder atender. Mas não tem problema, esse é o propósito, que eu atenda para que ele possa se sentir cada vez mais satisfeito com a minha loja, né? com certeza. Isso é importantíssimo. E além disso, Sinara, eu queria que você falasse um pouco mais, trouxesse um pouco à luz dessa visão de potenciais parcerias ou como que a gente pode pensar em trazer a indústria mais para o CRM para pensar na participação. Eu olho muito os dois lados e sei que, independente do CRM que eles têm, por exemplo, direto, né, B2C, com o consumidor, que algumas indústrias têm e-commerce, ainda tem uma relação muito grande com o varejo e que precisa continuar e que a gente quer continuar e que o CRM pode fazer parte disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação, o quão importante é essa parceria ou a indústria cada vez mais está presente nisso. Esse é um fator assim, bem relevante para o nosso processo, né, Bruna? Assim, as parcerias, cada vez mais, elas precisam serem reforçadas, né? Essa integração entre áreas que nós conversamos é o que vai até fortalecer também o entendimento para poder trazer muito mais fortalecimento da indústria com o CRM. O que que tanto a área de CRM como a área comercial, né, compras, vendas, tudo precisa estar entendendo para trazer à indústria? Como o CRM ele é uma área que ele cresceu muito agora, né, ele é uma área nova, como você falou no início. Então, muitas indústrias eles ainda não entendem porque na cabeça dele é a cabeça do sellout. Claro, é o que a gente falou, o sellout ele é super importante. Sim. Mas a partir do momento em que a indústria ela começar a compreender que uma ação segmentada ela vai trazer clientes novos para a marca, ela vai trazer clientes novos para o item, para a categoria, né? Eles vão começar realmente a experimentar, né? O fato, eu costumo muito conversar, assim, a gente costuma muito trocar ideias aqui e a gente fala muito sobre isso. Vamos trazer a indústria, vamos pegar uma dessas campanhas e vamos mostrar para ele o resultado que essa campanha trouxe, né? Perfeito. Por quê? Porque ele vai entender que aquela categoria que ele vendia, ela cresceu para alguns clientes, clientes que antes ele não comprava, clientes que comprava e que tinha deixado de comprar, e como a Uhum. forma que você comunicou, ele volta a comprar. Então, Sim. essa relação com a indústria, ela é fundamental, né? É Perfeito. um desafio, né? Acho que o varejo todo, ele está com esse desafio de mostrar para a indústria o quão é importante fazer Uhum. essas ações direcionadas, segmentadas para o cliente certo, né? Por quê? Perfeito. Porque a indústria ela vê muito volume, né? Claro, o volume é Uhum. super importante, mas aquele cliente que não comprava a categoria ou que não comprava aquele item e passou a comprar, passou a experimentar, ele pode ser um cliente da marca, né? Uhum. Então, eu sempre falo que o CRM, ele é uma ponte entre as marcas, Perfeito. porque ele linka o cliente com a marca, né? Perfeito. Então, o nosso grande desafio, né, nosso da área comercial é chegar para a indústria e mostrar isso, né? Assim, vem Perfeito. participar de uma campanha com a gente, vamos Isso. fazer essa experiência, porque e isso é desafiador porque nós estamos tratando de comportamento.
A gente não está tratando daquele lá compra e venda, né? Que Exato, eu comprei isso, eu comprei X, eu vou vender Y, né? Então exato. a gente está tratando de como eu vou trazer, como eu vou chamar esse cliente, né, para essa marca, para essa campanha. Então, Perfeito. tudo isso é um contexto, né? Assim, é bem. Então, trazer a indústria é importante e a gente vai trazer a indústria mostrando isso, assim, convidando para fazer diferente, né? Uhum. Fazer uma oferta diferente, porque também existe aquela coisa desafiadora. Ah, eu vou fazer uma oferta de fralda, que é polêmico, fralda. Vou fazer uma oferta de fralda. Então, assim, o que que você... Eu quero 50% na fralda. O quê? 50% na fralda? Sim, mas é 50% na fralda para um grupo de cliente. É aquele cliente que tem Exato. oportunidade de compra. Não é 50% da fralda para todo mundo, né? Para É aquele isso. grupo de É cliente. isso. Então, é isso que o nosso desafio é provocar a indústria, mostrando para Uhum. ela que o grupo de cliente ele é diferente do massivo. Esse eu Perfeito. acho que é o nosso grande papel. E esse olhar segmentado é no final o que vocês buscam é o ganha-ganha, ganha. Então, né, a indústria ganha, o varejo ganha, o consumidor ganha. Sim, Então, a gente sabe que não é insano fazer uma oferta aqui para todo mundo, mas por que não ousar quando a gente puder fazer para grupos mais seletos, né? Para aqueles clientes que realmente a gente acha que faz sentido. Então, aqui é um convite para a indústria ouvir mais, participar mais, estar mais próximo do varejo, que eu acho que tem muito a ganhar, pensar nas inovações, esses lançamentos que vêm, às vezes tem um público, um nicho para atender, que é melhor do que talvez fazer algo em massa. Então, vamos pensar um pouco mais nisso. Eu estou ajudando, tentando fazer essa ponte para que isso aconteça mais, porque eu tenho certeza que tem muita oportunidade, muito potencial. Então, por isso que eu pedi para assinar a comentar um pouco mais sobre esse tema, porque todo mundo ganha. Esse é o espírito e sim. o propósito. Então, indústria, estamos abertos. Sim, totalmente abertos. Sinara, já passou uma hora que a gente está aqui Sério, conversando. nossa, Foi uma delícia. Você que gostou? rápido. Amei, amei, amei Que estar aqui bom, com você. Você é uma que pessoa bom. incrível, né? E que Imagina, bom. imagina. E já quero que você venha aqui em Fortaleza visitar o Supermercado É isso que eu vou Pinheiro, fazer. que a Vai gente ser um prazer. possa, né, fazer essa ponte aí, né? Ceará-São Paulo, né? Calor Amém. com frio. Eu falei que vai dar um choque na Sinara, eu aqui toda empacotada. Mas foi ótimo, eu fiquei muito feliz de te receber. Eu tô aqui para isso, para fazer essas conexões, para poder, de uma certa forma, trazer a voz de vocês para que a gente possa aprender, para que a gente possa ensinar, a sair aqui com reflexões, mas principalmente que a gente possa conhecer um pouco mais da Sinara e do Supermercado Pinheiro através da Sinara. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, de novo pela sua energia. Eu estou muito feliz e honrada, é um prazer para mim, você sabe disso. A nossa conexão começou nas redes sociais e eu estou muito feliz dessa nossa aproximação. Obrigada pelo seu carinho, pelo carinho do seu time. Eu estou muito feliz mesmo de hoje estar aqui conversando com você, viu? Ah, Obrigadinha. que bom, eu que agradeço. Obrigada, Bruna, obrigada a todos que estiveram aí com a gente. E É isso. assim, muito honrada mesmo em estar aqui com Imagina. você, né? E aí, como fala o nosso presidente, né? Só para a gente encerrar, o seu Honório ele fala sempre que a gente precisa ter o triângulo da prosperidade, né? Então, nesse triângulo que ele sempre trabalha muito com a gente, ele fala que a gente precisa acreditar, né? E que a Isso. gente precisa se preparar e que a gente precisa se parcerizar.
Então, eu acho que o que nós fizemos aqui foi isso, né? Estamos Isso. acreditando no CRM, no quão grande ele é e quanto a gente pode transformar juntas o varejo. Estamos nos Perfeito. preparando cada vez É isso. mais, né? Você com o seu propósito, que é transformar dados em relações humanas, que eu acho isso incrível, né? E Obrigada. aí a gente se parcerizando, tudo dá certo. É Muito isso. obrigada, foi Imagina. incrível, adorei, Que adorei bom. demais. Que bom. Eu queria aproveitar, para que a gente está falando de CRM, para dizer o quanto o CRM tem trazido pessoas como a Sinara para o meu relacionamento, para entender que eu estou no caminho certo. E pautado nisso, eu terminei agora a série da Masterclass de CRM, que foi muito bacana. A gente aprendeu bastante, falamos de diferentes assuntos, e eu criei no LinkedIn um grupo que chama CRM Expert. Então, quem quiser participar, eu quero dar continuidade às nossas trocas, às nossas conversas, a trazer insights através desse grupo para que a gente possa fomentar e se ajudar. Esse é o propósito, que a gente se ajude. Eu sou aqui um meio para poder fazer isso acontecer. Então, obrigada novamente. Sinara, gratidão. Um beijo enorme no seu coração, viu? Para você Obrigada a todo mundo que também. esteve conosco. Obrigada pelas mensagens. Foi um prazer. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.